Lucas, capítulo 4, versículo 42 e 43. E diz assim: E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detiam para não se ausentasse deles. E ele, porém, lhe disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sente glorificando ao Senhor. Eu serei breve. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Desde quando eu saí de casa, já saí adorando ao Senhor e crendo que aqui Ele estaria. Porque eu sou a arca, eu sou o templo, você, louvado seja Deus, é templo do Espírito Santo e Ele faz morada em mim e você. Louvado seja Deus. Essa palavra é uma palavra conhecida no nosso meio. Nós somos sabedores que hoje é um culto de missões. Aleluia. Poderia falar de muitos pregadores, homens e mulheres de Deus, da palavra do Senhor, mas hoje eu quero falar de Jesus Cristo, o maior missionário. Louvado seja Deus, o nosso Salvador, o nosso libertador, médico dos médicos, doutor por excelência, justo juiz, advogado fiel. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, aleluia, nos evangelhos vai falar acerca do ministério de Jesus, a qual ele saía em aldeias, aleluia, em cidades, louvado seja Deus, em lugares, pregando, curando, libertando, transformando, aleluia, e por onde ele passava, o povo queria seguir. A multidão que era doente, louvado seja Deus, seguia ele curado, ainda que não permanecesse seguindo a ele, mas não ficaria da mesma forma, porque Cristo, onde Ele chega, algo acontece. Onde Cristo chega, há a transformação, a libertação, a cura, louvado seja Deus. E Ele foi para o Pai, louvado seja o Senhor, mas não nos deixou órfãos. Ele deixou o amigo Espírito Santo, o Consolador, e também nos afirma que Ele iria, e que nós ficaríamos e faríamos obras maiores do que a dele. Se ele, louvado seja Deus, com seu grande poder, curava, sarava, pregava, louvado seja Deus, falava do amor do Pai, da verdade, aleluia, porque para chegar no céu, para ver a face do Mestre, é necessário que eu e você faça o que Ele mandou, o ide pregando a verdade, falando a verdade, louvado seja Deus, porque Ele cura, Ele salva, Ele liberta, mas Ele é justo juiz, advogado fiel, que Ele não perde uma batalha. Bem verdade que estamos aqui como missionários, independente do seu cargo eclesiástico, você é missionário, porque a tua casa, ela depende de mim e de você, a minha casa, a minha família, a tua casa, louvado seja Deus. Porque eu quero ser missionária para fazer a obra fora da minha casa, mas eu preciso fazer dentro do meu lar. Eu preciso cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha parentela. Eu preciso, louvado seja Deus, fazer missão dentro da minha casa. E só assim, quando eu estiver pronta, louvado seja Deus, estarei preparada para levar a palavra do Senhor. Serei transformada, curada, viva na palavra dEle, para fazer o ide. Porque estamos vivendo os últimos dias, dias maus, dias de dores, dias, louvado seja Deus, que muitos não têm suportado. E hoje, mais do que nunca, tem sido difícil você pregar, fazer o ide, você fazer missão, aleluia, em hospitais, você fazer missão no seu bairro, você fazer missão em presídio, você fazer missão, aleluia, nas ruas, nos becos e vielas.
Mas uma coisa, o nosso Senhor, Ele deixa claro: quem está em mim e em você é maior do que quem está no mundo. Se eu e você tem o poder, aleluia, que Ele nos afirmou deixar, no nome dEle nós curaríamos, aleluia, no nome dEle faríamos obras maiores do que a que Ele fez. E Ele fez coisas grandes, aleluia. E o povo de Deus tem parado, o povo de Deus, louvado seja Deus, tem se acovardado, aleluia. E ele aqui nesse capítulo, é um capítulo completo, irmão, esse capítulo de Lucas 4, porque aqui ele é missionário, aqui ele é doutor, aqui ele é médico, aqui ele faz, louvado seja Deus, múltiplas funções, aleluia, que eu e você não é diferente nos dias de hoje. Louvado seja Deus. E ele, aleluia, no meio daquela multidão, Jesus, ele sempre tirava o tempo para orar, para falar em secreto com o Pai. Porque um homem e uma mulher de Deus, ela não pode fazer missão, ela não pode pregar, ela não pode, aleluia, fazer a obra de qualquer jeito. Ela não pode, ou ele não pode fazer a obra sem preparação do Evangelho, louvado seja Deus, sem estar preparada com as armas, aleluia, certa. Sem buscar a presença do Senhor, sem orar, porque para o poder de Deus se manifestar, você subir um beco, uma viela, onde hoje, aleluia, de uma ponta a outra, é homens, jovens, mulheres, aleluia, com armas, aleluia, mulheres, louvado seja Deus, preparada, aleluia, pelo adversário, para estar fazendo o que, aleluia, o inimigo quer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. E quando eu meditava nesse capítulo, louvado seja Deus, que ali o Senhor, ele estava na Galileia, ele foi, aleluia, com os discípulos e a multidão, e ali ele estava curando. Louvado seja Deus. E os versos mais acima vai falar acerca da sogra de Pedro. Louvado seja o Senhor. E Jesus, ele vai, cura aquela mulher, mas ele, louvado seja Deus, com mansidão e sabedoria, ele faz o que tem que fazer e sai. Aleluia, porque ele diz que ele precisaria ir para outros lugares, porque tinha pessoas que precisariam ouvir, ser curado, ser liberto, louvado seja Deus, aleluia. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Tem pessoas que estão precisando ouvir Jesus através da minha e da tua vida, ver Jesus através da minha e da tua vida, louvado seja Deus. Aqui, aleluia, em Isaías, aleluia, louvado seja Deus. Isaías 60, aleluia. Tenha paciência comigo, louvado seja Deus, mas eu sei que o Senhor, ele está falando, aleluia. Misericórdia, Jesus. Aqui, deixei separadinho aqui, irmãos. Aleluia. Isaías 61, melhor dizendo, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Que coisa linda o que Deus, aleluia, fez na minha, na tua vida. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, sobre você. E nós temos temido em fazer, aleluia, a obra do Senhor. Irmãos, no nosso meio tem muitos que estão doentes fisicamente e espiritualmente. Porque a palavra do Senhor, ela tem se cumprido com riqueza de detalhes, aleluia. E quem entende as coisas do céu, tem discernimento, tem visto, aleluia, a obra do Senhor, povo de Deus, louvado seja Deus.
Tem muitos que estão enfermos, irmãos. Muitos por desobediência, mas muitos é porque o Senhor está tratando, o Senhor está cuidando. Outros é por desobediência, que Deus tem mandado, que Deus tem, aleluia, dado autoridade, dado ousadia do Espírito para pregar a palavra, fazer o ide, mas tem, aleluia, parado, tem desistido em meio ao caminho e tem olhado para, louvado seja Deus, para as lutas, como foi dito nesta noite. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Louvado seja Deus. E eu sei que Deus, Ele tem me preparado, Ele te preparou para fazer a vontade dEle. Se levanta para fazer o ide, porque os dias são maus, o céu ele é tomado à força. E eu estava falando ao Senhor, eu disse, Deus, desde domingo passado que me deram essa oportunidade, eu correndo, me escondendo. Mas não é tempo, irmãos, de parar. A minha casa, ela precisa, louvado seja Deus, que eu esteja de pé. A minha parentela, no meio dos meus, tem prostituta, tem, aleluia, homossexual. Louvado seja o Senhor. Tem feiticeiro que precisa, aleluia, ser liberto por aquele, aleluia, que pode curar, que pode sarar, que pode libertar. E o Senhor quer me preparar e te preparar, louvado seja Deus, para fazer a obra que é espinhosa. Mas hoje as pessoas não querem mais pregar, não querem mais pegar um buzu para ir, aleluia, fazer a obra, visitar um irmão que está doente, louvado seja Deus. Porque o evangelho virou comércio, louvado seja o Senhor. Eu não falo de quem vive da obra, eu falo de quem quer barganhar, louvado seja Deus. Que só prega se tiver valor X, que só vai na casa da irmã se tiver Uber. E não é tempo, aleluia, de ficar esperando a roupa nova, o carro bom, o dinheiro cair na conta para fazer a obra, porque Ele me deu e te deu de graça para ir pregar o ide. Louvado seja Deus, é uma ordem que Ele, aleluia, fala na palavra dEle. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Será que eu e você temos feito, temos obedecido? Porque Jesus, aleluia, em meio àquela multidão, Ele pregava em sinagogas, homens conhecedores da lei. E às vezes a gente fica com medo, porque não fala bem, porque, aleluia, não tem boa oratória, louvado seja o Senhor. Porque quem está na minha retaguarda sabe falar o texto e o contexto, louvado seja o Senhor. Mas o mesmo que usa quem tem boa oratória é o mesmo que usa, louvado seja Deus, que não sabe nem ler a palavra do Senhor. Porque é Ele quem revela, porque é Ele quem faz. Se do alto não vier, nada acontece. Louvado seja Deus. Então se levanta. É tempo de fazer missão. É tempo, louvado seja Deus, de você fazer como Jesus fez, ir até a casa do enfermo. Porque a nossa oração também é missão. A minha e a tua visita na casa de alguém que precisa é missão. Aleluia, louvado seja Deus. E não é tempo de parar. Porque o inimigo, ele está, louvado seja Deus, com velocidade para poder destruir, para poder levar o máximo que ele puder de pessoas para o inferno. E ele não tem nada com quem está no mundo, com quem faz a vontade dele. Aleluia, ele tem perturbado, ele tem, aleluia, afligido aqueles que vivem no altar. Não é no altar, aleluia, da igreja, não, é no altar, nos pés do Senhor. Porque Ele sabe que o servo que ora, que busca, que tem compromisso, que faz a vontade do Senhor, Ele sabe que esse, aleluia, louvado seja Deus, é temente e obedece ao Senhor. E o que está preparado para mim e para você, irmãos,
é maior do que, aleluia, estamos vendo, não podemos contemplar. Aleluia, João, ele diz que eu vi, aleluia, o céu por dentro, aleluia, a luz é como a pedra de jaspe, as paredes, aleluia, ruas de ouro, irmãos. Eu tenho galgado, lutado e sonhado por coisas na terra, mas o Senhor tem feito, aleluia, tem feito eu entender que o maior bem está no céu. Irmãos, e a gente só consegue valorizar, só consegue, aleluia, entender o tamanho do poder de Deus quando passamos por algo que dói no profundo da nossa alma. Quando você tem uma perda, quando você, louvado seja Deus, é abandonado, quando você, louvado seja Deus, passa por algo que só você e Deus, aleluia, e Ele permite acontecer, sabe por quê? Porque é no deserto que o crente, ele adora em espírito e em verdade. É na perda, louvado seja Deus, que você adora com mais fervor. Eu não acredito em pessoas que se revoltam porque perdeu um parente, porque perdeu algo. Eu não acredito que esse nunca teve encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, ainda que você perca, você sabe que o dono, aleluia, de todas as coisas é Ele. Se você teve um encontro com o Mestre, louvado seja Deus, você sabe que Ele deu e Ele tomou. Então é tempo de curar a igreja, porque aí fora tem muitos que estão precisando, louvado seja Deus, de uma igreja limpa, pura, de um povo separado, um povo corajoso, um povo temente, um povo de testemunho, louvado seja Deus, aleluia. E é dessa forma que Cristo Ele quer. Separa um tempo para Ele, faz o teu momento com Deus. Porque, aleluia, Deus, Ele está à porta e bate. Ele virá e não tardará. E Ele vai requerer de mim e de você. Eu estou de pé, aleluia, há 14 anos. Porque alguém foi o meu missionário. Porque primeiro Ele me escolheu, mas Ele usou alguém para estar, aleluia, me evangelizando e falando comigo. E cuidando da minha vida. Apesar que hoje está difícil você cuidar de alguém, porque os corações a cada dia têm se endurecido ainda mais para ouvir a palavra de Deus. Mas Ele não mudou, Ele é o mesmo. Quem muda é eu e você, mas o Senhor, Ele não muda. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Mas antes, louvado seja Deus, com permissão do pastor, eu quero estar fazendo um clamor juntamente com a igreja. Porque, irmãos, louvado seja Deus, Deus, Ele permite todas as coisas, Ele tem um controle de tudo. Mas tem coisas que não é normal. Tem coisas que você tem que discernir o que é permissão de Deus e o que não é permissão do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que onde, louvado seja Deus, Ele chega, aleluia, até a alegria, até a tristeza, salta de alegria. Irmãos, e o que está acontecendo em nosso meio não é normal, é algo que nós precisamos despertar espiritualmente, precisamos, louvado seja Deus, buscar a face do Senhor. Porque não é a multidão que vai entrar no céu. Na terra prometida não foi, aleluia, a multidão que entrou. No céu não é diferente. Na arca não foi todos que entraram. No céu não é diferente. Então é tempo de despertar, é tempo, louvado seja Deus, de falar com o Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, é tempo de ter discernimento espiritual. Porque o povo do Senhor, aleluia, está dormindo, está disperso, aleluia. A igreja só fica avivada quando tem pregador de nome. A igreja só fica avivada, aleluia, quando tem levita, aleluia, que louva bem, que prega bem. Pode até louvar bonito, mas se não for adorador em espírito e em verdade, nada acontece, irmão. Se não for, aleluia, como Neemias,
que recebeu uma mensagem de que, aleluia, aquela cidade tinha sido destruída, aquele povo estava em ruína, e aquele homem, aleluia, orou, se prostrou, chorou, e Deus moveu o céu, e por causa de o Senhor, Ele transformou. Não é diferente, aqui tem uma multidão, o povo de Deus ainda está na terra, o Espírito Santo ainda está na terra, e Deus, Ele quer manifestar o seu poder, a sua glória, aleluia, porque Ele virá, mas aleluia, antes do grande acontecimento do arrebatamento do Senhor, Deus cumprirá sobre a terra, Deus renovará aqueles que estão fracos, fortalecerá aqueles que estão abatidos de espírito, porque Ele é Deus e Ele não mente, não falha, louvado seja Deus. Hoje é o culto de missão, irmão. Nesta oração, neste clamor que vamos fazer, clame por alguém. Louvado seja Deus, aqui mesmo no nosso ministério tem pessoas que estão precisando do teu clamor, do teu pedido de socorro, porque no momento de aflição nem sempre temos força para clamar e precisamos de alguém para intervir por nós, e Ele está aqui ouvindo o meu e o teu clamor. Apresenta, aleluia, as missionárias deste lugar, apresenta a tua casa. Louvado seja o Senhor. Jovens deste lugar que precisa voltar para a presença do Senhor. Jovens que estão depressivos. Jovens que estão pensando em se suicidar, irmãos. Louvado seja Deus. Porque a igreja cheia não é sinônimo de presença. Mas se tiver um ou dois reunidos, clamando no mesmo espírito, na mesma visão, o Senhor, Ele está presente. Abra a tua boca, não me deixa clamar sozinha. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai da eternidade, Pai da glória, Senhor. Pai, nada somos, nada podemos, meu Pai. Mas nesta noite, Espírito Santo de Deus, Pai, eu juntamente com a tua igreja clamamos, Senhor amado, Deus querido. Pai, clamamos por cura, Senhor Deus. Clamamos por libertação, meu Pai. Clamamos por tua misericórdia, Jesus. Senhor, vai visitando, meu Pai querido, Pai amado. Senhor, os de dentro que estão enfermos. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que primeiro é os de dentro que precisa ser curado. Senhor, vai cuidando, vai visitando nesta hora. Senhor, eu não vou citar nomes, mas o Senhor sabe quem precisa da tua cura. Senhor, vai de encontro, meu Pai, fazendo o teu mover, Espírito Santo. Pai, atenda o nosso clamor nesta noite. Pai, faz conforme o teu querer e a tua vontade, porque somos dependentes de ti. Senhor, vai de encontro, meu Pai querido, Pai amado, com a liderança deste lugar, meu Pai, com os nossos pastores presidentes. Senhor, vai visitando, vai guardando, fazendo a tua vontade. Senhor, toma essa tribuna em tuas mãos, que a tua graça, meu Pai, desça sobre este lugar, dia após dia, meu Senhor amado. Senhor, visita cada grupo, meu Pai, deste lugar. Faz, meu Pai, Deus querido, o teu querer e a tua vontade. Senhor, vai visitando, meu Senhor da glória, todos os projetos. Senhor, vai visitando, meu Pai, o teu povo. Pai, vai visitando quem se encontra num leito de hospital nesta noite. Vai fazendo a tua vontade e o teu querer, meu Senhor da glória. Senhor amado, vai visitando, Pai. Senhor, vai visitando, meu Pai querido, aquela, meu Pai, que está com depressão neste momento. A tua filha, Senhor Deus querido, está pedindo socorro. Meu Pai, visita o teu servo, meu Pai, que não pode estar aqui nesta noite. Senhor, vai visitando, meu Pai, as tuas filhas, meu Pai, que estão, meu Pai, passando por momentos difíceis, Senhor. Que haja testemunho de cura, que haja testemunho, meu Pai, louvado seja Deus, porque tu és o mesmo e não mudou.
Pai, aquela mulher estava com uma febre, Pai, que para muitos poderia ser simples, mas sabemos que uma febre, meu Pai, é sinônimo de algo grave internamente. Senhor, vai visitando, meu Pai, aquilo que não conseguimos ver, meu Senhor, porque Tu és Deus fiel e poderoso. Senhor, Deus querido, toma tudo em Tuas mãos, faz conforme a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor amado. É o que eu te peço, crendo na vitória, Pai, do Teu povo.